Let's go. I wake up to it. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, antes de, digamos, fazer a pergunta óbvia, eu sei que vai ser muito óbvio perguntar o que é burnout, mas eu sei que tem muita gente que ainda não sabe, não entende o que é. Mas antes dessa pergunta, você falou sobre reinvenção. E eu queria te fazer uma pergunta assim. Quando eu comecei esse podcast, o discurso que eu fiz na abertura, é muito verdade, eu estava meio frustrado, sabe, com o que eu estava fazendo. Eu queria realmente ter a chance de aprender com outras pessoas, como eu estou tendo aqui com você hoje. Mas, em parte, ele não é totalmente verdade. Eu tive algumas questões de saúde mental também, digamos, que ainda admito não é fácil para mim, digamos, falar. Eu sou da Zona Norte do Rio, digamos, saúde mental na Zona Norte do Rio, em parte é frescura, sabe? E eu não estou fazendo disso, mas estou dizendo como é a realidade de forma geral. Então, assim, eu tive que encontrar meios para me reinventar, sabe? Então, foi isso o podcast também. Então, tipo, e o desafio, mas ainda assim se reinventar, chegando às contas, vendo a vida acontecer, vendo de todos os desafios. Então, eu queria te perguntar como se reinventar, sabe? Porque imagino para você, eu já assisti o seu depoimento, Burnout ao vivo, para o Brasil, talvez aquele pesadelo que todo mundo tem em casa, dormido, digamos, ao vivo para muita gente, você teve que se reinventar. Como foi esse desafio? Tá. Então vamos lá, Renato. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu só te dizer o seguinte: não é só em uma área do Rio de Janeiro que saúde mental é frescura. Tá. O assunto saúde mental ainda é um tabu, infelizmente, porque nos foi ensinado, e aí entra a comunicação, que saúde mental está separada da saúde física. Então vamos lá. Então vamos por partes. Tá? Vamos fatiando aqui o problema. Então, se você que está nos assistindo ainda vê a saúde mental como tabu, eu entendo você. Nos ensinaram de forma equivocada. Mas então agora, lembra que eu falei? É nossa responsabilidade buscar uma outra forma. Então, se você não quer falar de saúde mental, tudo bem, vamos falar de saúde física. O seu físico, Renato, começa do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Da cabeça para baixo, com certeza. Pronto. Então, começando aqui já na largada, eu estou trazendo isso para todos vocês. Se falar de saúde mental é tabu, ok, não vamos brigar, então vamos falar de saúde física. Porque eu não conheço nenhum ser humano vivo que a cabeça está apartada do corpo. Segunda coisa. Você escova o dente hoje, Renato? Sim. Vamos ver aqui. Gabriela escova o dente, Andréia escova o dente, Maria e Matheus escovam o dente todo dia? Vamos ver. Essa é uma pergunta que hoje parece desnecessária. Mas há 300 anos, não era. Uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. De lá para cá, o que aconteceu, Renato? Muita educação no tema. E você se comprometeu já com a sua saúde bucal, estando cansado ou não? Sim. Todos os dias. Na verdade, pelo menos 3 vezes ao dia. Pronto. Então, veja só, Andréia. Há 300 anos, escovar o dente era frescura. Saúde bucal era frescura. Pegou o raciocínio? Sim. Então, o que hoje nós estamos vivendo aí no Rio e em qualquer lugar do mundo é a educação no tema, para que a gente se comprometa com a nossa saúde mental, assim como nós já aprendemos a nos comprometer com a nossa saúde bucal. O que aconteceu nos últimos 300 anos? Educação no tema, repetição, repetição, repetição. E hoje você já se comprometeu com a sua saúde bucal. Então, o meu convite é: o que você está fazendo para se comprometer com a sua saúde mental? Então, primeira coisa, aceitar que a sua saúde mental faz parte da sua saúde física. Primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso me habilitar neste ressignificado da saúde mental, porque se há 300 anos saúde bucal era frescura, hoje eu já sei que não. Se hoje ainda tem gente falando que saúde mental é frescura, com os dados que nós temos, Renato, é impossível alguém continuar pensando da mesma maneira. De quais dados eu estou dizendo? Perdas financeiras, tá? Já vamos direto para a economia, porque se a consciência não dói, o bolso dói. Sim.
Nós temos perdas de 400 bilhões de reais por ano, de acordo com a Federação das Indústrias, por problemas relacionados à saúde mental. A cada 6 minutos, uma mulher é afastada do trabalho por depressão ou ansiedade, de acordo com o INSS. Mas tem um número que choca mais, e aí é esse que se eu pudesse colocar estampado em todos os outdoors do Brasil, é o seguinte: os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, eu não tenho mais um assunto sem dados. O que eu quero dizer é que, para aqueles que ainda pensam que esse assunto é bobagem, está na hora de despertar. Está ficando feio já continuar nesse papinho de que, nossa, saúde mental... Gente, avança. Então, se os equipamentos de proteção individual para riscos físicos, você mesmo vendo os riscos, precisa de lembretes de que, olha, em um ambiente em que o som está acima de 80 decibéis, eu preciso de um protetor auricular. Se é um ambiente em que eu tenho risco de cair alguma coisa na minha cabeça, eu preciso de um equipamento, né, para risco físico. Percebe? Agora, e para os riscos mentais? Não existe nada. Eu, Isabela, então, como comunicadora, vendo todos esses dados, descruzei os braços e, respondendo agora a sua pergunta, me reinventei a partir de um problema que me aconteceu. E eu ainda sou obrigada, em 2024, a ouvir pessoas dizendo assim, mas você aproveitou, né, o burnout. Deixa eu te contar uma coisa, eu fui demitida quando eu voltei de licença médica. Sem planejamento, sem ideia do que me aconteceria ou do que seria. E ainda fui exposta publicamente. Quem assistiu o documentário da Simone Biles vai entender o que eu quero dizer. Quando você vive uma dor que não sangra, Renato, dor que não sangra dói em dobro. Então, eu entendo quando você diz, porque aí eu estava meio insatisfeito, aí eu vivi um problema que eu nem falo muito, mas se você pedir licença no seu trabalho para fazer um exame que o seu joelho está machucado, você jogou futebol no fim de semana, machucou o joelho, beleza? Agora, por que você tem vergonha de falar que você vai à psicóloga? Você não tem vergonha que você precisa de ir no dentista, mas você tem vergonha de dizer que você tem terapia. Ainda. Sim. Ainda. Mas comunicações como essa aqui contigo, então, nos ajudam a avançar com a informação correta. Então, a questão é, Renato, como é que eu vou me reinventar? Primeiro, eu preciso aceitar que a decisão que eu tomei no passado me trouxe até aqui. E se eu estiver me encolhendo para caber em algum lugar, vou repetir, se eu estiver me encolhendo para caber em algum lugar, seja um relacionamento profissional ou amoroso, eu vou adoecer. Então, o quanto que você vai aguentar usar um sapato um número menor do que o seu, Renato? Quanto tempo você acha que você consegue? Infelizmente, eu acho que tem muita gente que aguenta muito tempo, Isabela. É triste, mas... Então, mas tem muita gente que... Renato, o que eu quero dizer... É uma questão pessoal, né? O que eu quero te dizer é o seguinte. A questão, ela é um fato. Estou te fazendo uma pergunta. Quanto tempo você, Renato, consegue usar um sapato que não te serve? Pouco tempo. Pouco Se tempo. Não serve? Não me serve, eu não vou utilizar. Vai doer o pé? Vai. E por que a gente se encolhe para caber em relacionamentos profissionais que estão nos machucando? Neste momento, alguém vem e diz assim, mas para você é muito fácil, você não tem conta para pagar. Acho tão engraçado quando as pessoas vêm falar isso, né? Não sei de onde tira umas barbaridades. Ao mesmo tempo que a gente tem um país com desemprego, a gente também está no mesmo país que tem apagão de mão de obra. Então, você perguntou como é que eu vou me reinventar? É só ver quais são as oportunidades do mercado. Mas eu não sei fazer isso. Então nós vamos aprender. Eu não sabia fazer metade das coisas que eu faço hoje. Aliás, eu não sabia nem 90% das coisas que eu sei hoje.
há 6 anos? Eu me abri para o aprendizado. Lembra a cadeira de aprendiz? Então, eu posso ficar na lamúria, na lamentação, ou eu posso buscar uma alternativa. E são alternativas gratuitas. Especialmente hoje com a internet que a gente vive. Sim. Se fosse há 50 anos, só 50 anos, em que a informação era muito mais limitada, 30 anos, vai, nem vou jogar 50, 30 anos, mas não. Quero te fazer uma pergunta, Isabela. Deixa eu só compartilhar que tem bastante gente. A Isabela já comentou aqui com vocês, o Odilon, o Marcelo, a Andréia, Geralda. A Andréia que deixou aqui, é muito inspiradora. A Natália Moraes também deixou aqui a sua mensagem. Maria e Matheus deixou aqui o seu boa noite. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, é a chance aqui, eu compartilho aqui algumas com a Isabela, dentro do possível. Deixa aqui sua pergunta, seu comentário. Let's go. I wake up to it.